Professor Vilmar aqui, tranquilinho? Pessoal, então dando prosseguimento com as nossas aulas de geometria, agora vamos estudar e conhecer as sevianas. Tá? Outro assunto importantíssimo em geometria. Importantíssimo. Claro, depois tem alguns teoremas envolvendo algumas sevianas, vamos ver no momento certo. Mas por enquanto, a gente vai compreender quem são e quais são as sevianas, tá? E fazer um pequeno exercíciozinho aqui. Então, seviana. Primeiro, o que vem a ser seviana? Vou colocar aqui a definição formal. Depois, quando a gente estiver estudando as sevianas, eu explico melhor o que vem a ser isso aí. Então, é um segmento de reta que conecta um vértice do triângulo a um ponto qualquer da reta que contém o lado oposto. Tá? Vou trazer aqui a primeira seviana para a gente entender exatamente o que vem a ser isso aí. Então, observa. Mediana de um triângulo. Temos aqui o triângulo ABC, ok? Observe que eu vou traçar agora um segmento partindo do ponto do vértice B, ok? Até o lado AC. Observe aqui, ó. Tem aqui esse segmentozinho. Esse segmento, ele está dividindo esse lado oposto ao ângulo B exatamente ao meio. Por isso o nome mediana. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a mediana. Então, esse segmento BM, que eu acabei de traçar para vocês aqui, esse segmento BM é a mediana relativa ao lado AC. Então, mediana BM relativa ao lado AC. Tranquilinho? Qual a característica importante para uma mediana? O segmento AC está dividido ao meio e os segmentos AM e MC são congruentes. Os segmentos AM, nesse caso aqui, AM e MC, têm a mesma medida. Esse Mzinho aqui remete à ideia de ponto médio, tá? Por isso que eu coloquei aqui BM. Então, ó, o segmento AM congruente ao segmento MC, bissetriz interna de um triângulo. A gente tem que ter uma certa atenção com a bissetriz, porque além da bissetriz interna, temos também a bissetriz externa. E posteriormente a gente vai estudar alguns teoremazinhos aqui envolvendo essas bissetrizes, tá? É um assunto muito comum nos vestibulares, todos eles. Todos, ok? É um assunto tranquilo e bastante comum. Então temos aqui triângulo ABC. Agora, esse segmento que eu acabei de traçar, ele não vai estar dividindo aqui, a ideia não é dividir o segmento AC ao meio, mas dividir o ângulo B ao meio. Então observa, o nosso ângulo B foi dividido em duas metades. Duas metades iguais, duas partes iguais, duas medidas iguais. Ou seja, esse segmento BS, que é uma seviana, partiu do vértice B até um ponto do lado oposto ao ângulo B, ok? Dividiu esse ângulo B ao meio. Então, essa é a chamada bissetriz interna do triângulo. Qual a característica importante da bissetriz? Observa aqui. Bissetriz BS relativa ao lado AC, tranquilinho. O ângulo ABS, observa, vou mostrar para vocês com o mouse aqui, observa. Essa abertura ABS é congruente à abertura SBC. Os ângulos são congruentes. Tranquilinho? Essa nomenclatura ela é a mais comum, mas pode acontecer também de aparecer dessa forma, tá? Então aqui, nessa nomenclatura, também temos o ângulo ABS congruente ao ângulo SBC, ok? Bissetriz interna. Agora a bissetriz externa. Estou chamando a atenção aqui para que você realmente entenda aquilo que nós vemos lá na definição. Vou voltar aqui para que você veja, olha aqui, ó, para que vocês vejam. Lá na definição, olha aqui. Segmento de reta conecta um vértice do triângulo a um ponto qualquer da reta que contém o lado oposto. Agora a gente vai entender por que a gente menciona aqui a reta que contém o lado oposto, ok? Então olha aqui. Bissetriz externa de um triângulo. Temos aqui o nosso triângulo ABC. Agora observa. Observa. Estou prolongando aqui, eu estou passando uma reta pelo segmento AC. Tem agora uma reta passando pelo segmento AC e uma reta aqui passando pelo segmento AB, ok? Agora observa, o meu ângulo B eu vou dividir ao meio. Só que essa bissetriz agora, ela é externa ao triângulo.
ok? Acompanha bem. E observa que a minha cerviana, ela partiu do vértice B a uma reta que passa pelo segmento AC. Por isso, esse ponto que vai me fechar a cerviana, ele não está exatamente no lado AC, mas no prolongamento do lado AC, ok? Então aqui nós temos que o segmento BS está dividindo o nosso ângulo B ao meio. A bissetriz BS relativa ao lado AC. Então nós temos aqui a bissetriz externa BS relativa ao lado AC. Então observa que esse ângulo CBS é congruente ao ângulo SB', ok? Tranquilinho? Bissetriz externa. Claro, no momento certo a gente vai estudar depois os teoremas, as fórmulas envolvendo as bissetrizes. Mas para fechar as nossas cervianas, outra cerviana importantíssima, altura de um triângulo. Temos aqui o nosso famoso triângulo ABC, certo? Então observa, agora partindo do vértice B, eu estou traçando aqui uma perpendicular ao lado AC. No pé dessa perpendicular, no pezinho da perpendicular, eu tenho um ponto S. Esse segmento BS é a altura do triângulo ABC, ok? Então olha aqui, ó, altura do triângulo ABC, BS. Agora observa. Essa cadeira é realmente um pouco barulhenta, né? Então olha aqui, ó. O triângulo ABC, observa que ele tem inclinaçãozinha um pouco diferente do nosso outro triângulo. Então observa. Agora a gente vai prolongar o lado AC, passando uma reta pelo segmento AC. Quando traçar perpendicular, ela vai estar fora do triângulo, ok? Ela não vai estar dentro do triângulo como aquele BS ali. Vai estar fora, mas é a altura do triângulo, porque é exatamente a perpendicular. Então nós temos aqui que esse BS é a altura do triângulo ABC, ok? Então, ó, altura BS relativa ao lado AC, tanto para o primeiro triângulo ABC quanto para o segundo. Tranquilinho? Então é importante você entender que não é um ponto ao lado oposto, e sim a uma reta que passa, que contém o lado oposto. Tá? Deixa bem claro isso. Caso você não entenda, coloca lá no comentário que eu tento explicar de uma outra forma ou explicar um pouco melhor. Tá tranquilinho? Então vamos resolver apenas um exercício. Tá? Lembrando que lá no site, no nosso site, daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui o QR Code, eu estou colocando algumas listas de exercício para que você possa acompanhar o conteúdo aqui e resolver listas de exercícios de lá. Tá? Eu já tentei colocar na descrição do vídeo, mas tem pouca gente que acompanha ou que baixa as listas. Então vou colocar no site, você visita o site. Caso queira marcar alguma aula particular, monta aquele grupinho de alunos. Professor, a gente está precisando de ajuda em tal conteúdo, logaritmo, trigonometria, análise combinatória. Não tem problema. A gente monta um grupo, a gente pode fazer aula síncrona ou não, e eu ajudo vocês, tanto com a teoria quanto com o exercício, ok? Então, exercíciozinho aqui. Sabendo que OP é bissetriz de AOB, observa que nós temos um ângulo AOB. Observa, guarde bem essa anotação. Determine o valor de x. Então observa, sabendo que OP é bissetriz do ângulo AOB, então olha aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo AOB, ok? E o segmento OP e a semirreta OP é a bissetriz. Se ela é bissetriz, ela divide esse ângulo ao meio. Portanto, a medida do ângulo AOP é a mesma medida do ângulo POB. Ou seja, y menos 10 graus é igual a x mais 30. Então daqui nós tiramos que passando o 10 lá para o segundo membro, nós temos que o y é igual a x mais 40 graus. Pronto. Y é x mais 40. A gente quer o valor de x. Agora, olha que interessante. Aqui nós temos um ângulo raso, ou seja, a medida desses ângulos, dessas medidas, 2y mais y menos 10 mais y mais 30, a soma dessas medidas vai dar quanto? 180 graus. Um ângulo raso, não é isso? Vai dar 180 graus. Agora, y não é igual a x mais 40, então no lugarzinho do y a gente vai colocar x mais 40. Substituindo, nós temos então 2 que multiplica x mais 40,
Um mais x mais 30 mais x mais 30 igual a 180. Agora observa, por que eu coloquei x mais 30 aqui? Porque y menos 10, observa, ó, o y menos 10 é igual a x mais 30, tá? Então, 2 que multiplica y, o y é o x mais 40, acompanha direitinho. O y é o x mais 40, e esse y menos 10 é o x mais 30. Então vai ficar 2 que multiplica y, e aqui a gente tem o y menos 10, que é o x mais 30, mais x mais 30 que eu já tinha, que é igual a 180. Consegui ser claro? Tranquilinho? Então vou repetir. O y é o x mais 40, substituir. E esse y menos 10, observa, é igual a x mais 30. Então, no lugar do y menos 10, eu vou colocar o x mais 30. Está aqui, ó, x mais 30. Mais o x mais 30 que eu já tinha nessa equação. Resolvendo aqui, fazendo a distributiva, resolvendo, nós temos então 2x mais 80 mais 2x mais 60 igual a 180. Portanto, 4x mais 140 igual a 180. 4x igual a 40. Portanto, x igual a 10 graus. Tranquilinho? Então, olha, aquilo que eu falei. Caso queira, visite. Não se esqueça de escrever, de comentar, compartilhar. Pessoal, seu comentário é muito importante. Para eu realmente entender que está valendo a pena, que vocês estão entendendo que o mais importante do que eu ter vários seguidores é eu passar, sei lá, eu transmitir para vocês algo que realmente possa estar acrescentando para vocês, que vale a pena. Vá no nosso site, lá, como eu acabei de falar, tem material, tá ficando muito legal. No Instagram também, vou avisar de uma live em breve, ok? Para que, sei lá, ver se realmente fica legal live, resolver exercícios, né? Envolvendo, por enquanto, geometria. Tranquilinho? Então, até mais. Tchau.